Olá, pessoal. Aqui é o professor Paulo Fopa e nós chegamos aí à terceira parte, né, das nossas aulas de montagem dos programas de treinamento de musculação. Então, nessa terceira parte, eu gostaria de falar sobre a divisão de treino em treino A e B. Né? Então, essa divisão AB é uma divisão bastante versátil. Por quê? Porque eu consigo treinar dessa forma todos os dias, se eu quiser, mas eu preciso treinar pelo menos aí umas 3 vezes por semana para ter uma boa eficiência desse treinamento. Tá? Da mesma forma, eu posso fazer o trabalho A e B em dias seguidos, né? Por exemplo, se eu colocar lá treinos, né, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, eu posso botar treino A, B todos os dias, se eu separar completamente o A do B. Isso é, os músculos treinados no A, eu não vou exigi-los no B. Então eu consigo, né, possibilitar o repouso e a recuperação do meu músculo de forma adequada, como foi discutido lá nos fundamentos na parte 1 dos vídeos, né? No entanto, dependendo da intensidade desse trabalho, do volume de exercícios, talvez um dia não seja o suficiente para a minha recuperação, tá? Então tem que cuidar com esse detalhe, né? Talvez seja melhor dividir em ABC se o trabalho for bastante intenso, ok? O trabalho AB, se ocorrer dessa forma, por exemplo, na segunda e na terça eu treino dias seguidos, como eu falei, eu não posso ter o mesmo grupo trabalhando. Então eu preferiria, por exemplo, se for treinar perna, botar num dos dois, né? Por exemplo, se eu for botar lá o músculo dorsal, né, os dorsais, né, costas, né, com bíceps, eu botaria com pernas, né, esses grupos, né? E, por exemplo, no grupo A eu colocaria peitoral, com ombros, com tríceps, né? Poderia colocar exercícios de abdômen num dos dois, dependendo do volume de trabalho que eu tenho de pernas, eu poderia jogar o abdômen para cá também, ok? Bem dividido. O único problema dessa divisão é que tem muitas mulheres que, vendo o treino de perna só no treino B, vão começar a pular o treino A. Por exemplo, se a pessoa treina A, B e descansa na quarta-feira, quando ela vem treinar quinta, deveria ser o A e depois o B, ela acaba fazendo o treino de pernas aqui e pulando o A. Então, não dando a devida importância a esse tipo de trabalho. Então, para as mulheres, a gente costuma colocar trabalho de perna no A e no B. Só que é complicado você dividir completamente o trabalho de pernas, né? Por exemplo, se eu colocar só quadríceps aqui, só glúteo aqui, só panturrilha ali, só isquiotibial, eu consigo. Mas se eu fizer um exercício como agachamento, como afundo, que são excelentes exercícios, você trabalha todos esses grupos musculares. E aí, eu vou colocar em qual? Aí eu não consigo trabalhar assim em dias seguidos. Aí teria que ser, por exemplo, como eu estava falando aqui, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eu teria que ter um dia de intervalo entre eles para fazer um trabalho em que eu tenha agachamento no treino A, que eu tenha quadríceps ou isquiotibiais, ou ambos, né, no treino B. Eu preciso ter pelo menos um dia de intervalo. Ok? Tem outras formas de se utilizar o dia A, a separação de treino A e B também. Né? Se eu tiver, por exemplo, 2 dias juntos na semana, né? O meu aluno pode treinar segunda e terça, aí ele não pode treinar quarta e nem quinta, somente na sexta. Então eu gosto de fazer da seguinte forma, eu divido completamente o trabalho A e B, né? Completamente, como foi sugerido aqui em cima. E lá onde seria a sexta-feira, eu faço um treino asterisco. O que é esse treino asterisco? É um treino AB. Isso é, eu pego exercícios do treino A e exercícios do treino B, os mais completos. Né? Por exemplo, aqui são os trabalhos de peitoral, os trabalhos de dorsal, os trabalhos de perna, abdômen, e jogo eles lá
juntos na sexta-feira. Então eu tenho um dia específico para esses grupos musculares, no dia seguinte específico para esses grupos musculares, mais um dia que eu junto tudo. Então aqui eu faço, por exemplo, super série entre peito e costas, né? Eu faço super série de bíceps com tríceps, eu junto todos os grupos musculares nesse trabalho de sexta-feira, isso é possível. Aí depois eu tenho sábado e domingo para descansar. Porque tem um dia isolado na semana. Então, quando acontece isso, a gente aproveita para fazer esse tipo de divisão de treino, né? Então, a gente tem que saber utilizar aí das possibilidades para otimizar esse treinamento. Na divisão de treino ABC, a diferença é que eu vou fazer, então, uma divisão maior, né? Eu vou ter, por exemplo, no treino A, peitoral, ombro, tríceps. No treino B, eu vou ter costas, bíceps, abdômen. No treino C, eu vou ter membros inferiores. Então, isso aqui é uma sugestão de trabalho de divisão ABC. Obviamente, dependendo de como eu alocar isso na semana, se a pessoa tem certeza que tal dia não vai treinar, eu posso fazer ajustes, que nem eu fiz ali no treino AB e juntar, né? Porque tem um dia isolado que vai permitir a recuperação. Se não tem esse dia isolado, a pessoa treina quando der, de segunda a sexta, mas para essa divisão, eu penso que é pelo menos 4 vezes na semana, com certeza a pessoa treina disso para mais, então aí eu vou separar bem os grupos musculares, ok? Obviamente, como eu tinha falado, mulher não vai gostar muito dessa divisão de ver só as pernas num treino só. Então ela vai querer que coloque lá, por exemplo, membros inferiores também lá no treino A, né? O problema é que nem sempre o A vai ser ter o B entre o A e o C, né? Ter esse descanso, porque depois do C veio o A. Então é necessário pensar que vai ter ABC e um descanso. Aí se eu tiver ABC descanso, ok, eu posso colocar a perna no A e no C, tá? Então a gente precisa sempre pensar muito na recuperação, não só no estímulo. Tem exercícios que eles são bastante amplos, no sentido são biarticulares, né? Trabalham mais grupos musculares. Então, tem algumas características, por exemplo, o exercício de desenvolvimento. O exercício de desenvolvimento é um exercício que trabalha ombros, né? Os deltoides, trabalha trapézio, porque nós elevamos, né, a abdução do ombro, ultrapassa 90 graus. E eu trabalho também tríceps. Mas se eu trabalhar a remada alta, eu trabalho esses mesmos grupos musculares aqui, ó. Mas no lugar do tríceps, vai vir o bíceps na remada alta. Olha a diferença. Para um mesmo exercício que seria exercício de ombros, né? Só que dependendo da montagem de treinamento, o bíceps, junto com o ombro, ele cai bem nesse exercício, né? Ou se eu estou trabalhando tríceps com ombros, cai bem nesse exercício. Mas não dá para misturar, por exemplo, peito com bíceps e costas, ou dorsais, né, com tríceps? É possível? É possível para quem treina esses dois treinos com um dia de intervalo entre eles. Então, se a pessoa treina toda segunda, quarta e sexta, e com certeza não vai treinar na terça e na quinta, sem dúvida eu posso fazer um treino AB dessa forma aqui, ó. Porque eu vou respeitar o meu intervalo. Obviamente, eu vou estar trabalhando bastante bíceps e tríceps, porque aqui eu trabalho tríceps também.
e aqui eu trabalho bíceps. Então, nesse tipo de divisão, eu boto vários exercícios de peito, vários exercícios de costas, e boto só um, né? Ou no máximo 2 para bíceps, no máximo 2 para tríceps. Tá? A gente não pode enfatizar o trabalho em exercícios monoarticulares. Né? Não faz sentido, a não ser que eu tenha uma especificidade muito grande de trabalho do bíceps ou do tríceps. Tá? Quando eu faço um supino, eu trabalho o tríceps tão intensamente quando eu faço um tríceps no pulley. Quando eu faço uma puxada, eu trabalho o bíceps tão intensamente quanto eu faria lá numa rosca direta. Então não adianta pensar, não tenho nenhum exercício para bíceps. Tem, se você tem uma puxada, uma remada, você tem um trabalho intenso de bíceps. Tá? Às vezes a gente coloca também exercícios assim, bem específicos, né? Como eu tinha falado, rosca direta, ou mais específicos ainda, por exemplo, uma rosca concentrada, ou então um exercício de bíceps, por exemplo, unilateral, né? Por que trabalhar um braço só por vez? Então aí a gente entra em uma outra discussão, né? Que de repente a gente consegue ativar mais unidades motoras fazendo esse trabalho concentrado, esse trabalho de um braço por vez. Né? Isso daí acontece por causa do déficit bilateral. Né? Déficit bilateral que nos mostra que quando eu trabalho os dois lados juntos, eu não consigo desenvolver a mesma força dos dois lados isoladamente. Né? Se eu faço 50 quilos com os dois braços, eu consigo mais do que 25 cada lado. Tá? Eu consigo 27, 28 num braço só. Então, o recrutamento de unidades motoras, o foco no treino é maior. Tá? Então, por isso que o fisiculturista ele também vai utilizar-se desse tipo de trabalho extremamente específico. Então, como eu já tinha comentado, né, dentro da arte, né, a arte de prescrição de treinamento, a gente tem toda uma ciência, tem toda uma base aí da fisiologia do exercício, da biomecânica, né, da cinesiologia, mas a gente precisa trabalhar respeitando com lógica, né, respeitando a recuperação do indivíduo, organizando possibilidades dentro aí da disponibilidade do sujeito, buscando motivá-lo, né? Porque eu particularmente gosto do arroz com feijão, né? Se para mim tiver sempre lá o supino, tiver sempre lá uma puxada, tiver sempre lá um afundo, tá tudo certo, né? Agora tem pessoas que vão falar, pô, mas de novo supino, de novo supino. E você faz supino há 20 anos e sabe que o supino é um músculo, é um exercício muito completo, que trabalha os músculos que empurram, né? E a gente tem variações de supino, inúmeras variações, tá? Então não tem por que também ficar querendo reinventar a roda. A gente busca alternativas, né, para intensificar o treino, para motivar o aluno, para diversificar, para surpreender o músculo, né? O princípio do choque. Mas a gente tem que entender que musculação ela é de fato repetitiva, né? Quem vence na musculação, quem atinge seus objetivos é quem tem bastante perseverança, quem tem paciência, quem tem determinação. Ok, pessoal? Então, um grande abraço a todos e até a próxima.